Olá, pessoal. Saudades das nossas aulinhas presenciais? Pois é, saudade de estar perto de vocês também. Mas, enquanto não podemos fazer isso, a gente vai trabalhando com vocês aqui por intermédio das apresentações e tal, esperando fazer o melhor possível para que todos vocês fiquem bem atendidos, ok? E nessa aulinha que a gente vai trabalhar com vocês agora, nós vamos iniciar o estudo de estatística e ele vai ficar dividido em duas partes. Para não ficar muito pesado para vocês, nesse trabalho de hoje a gente vai fazer a abordagem a respeito dos tipos de gráficos que nós temos dentro do trabalho estatístico e as medidas de tendência central. Estatística é bastante simples, ao menos essa estatística que é cobrada nos vestibulares, e você realmente não vai ter muita dificuldade em resolver os exercícios do seu material e tal, para que você possa realmente desempenhar numa boa esse trabalho. Então, vamos para a estatística parte 1. E aí, a gente define para vocês o conceito de população. Quando a gente vai fazer o trabalho estatístico, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma consulta de dados e informações a respeito de determinado setor da sociedade, para que o governo possa ter tomadas de decisões, empresas possam escolher um produto a ser colocado no mercado e assim por diante. E nesse espectro de análise de dados, é importante a gente analisar que existe uma população, ou seja, todo um grupo de pessoas que poderão usufruir de um determinado produto ou que serão afetadas por uma determinada decisão. É isso que nós chamamos de população. Só que a gente não tem como fazer uma pesquisa que envolva toda essa população. Por exemplo, em eleições, a pesquisa definitiva acaba sendo o que mesmo? A própria eleição. Você tem várias pesquisas que são colocadas anteriormente às eleições, mas essas pesquisas elas escolhem partes do todo, que é a população. No fim, a eleição é o resultado, é a grande pesquisa com a população completa. Mas nós não temos condições de fazer isso com todas as estruturas. Então, nós temos que selecionar dentro dessa população o que? Uma amostra. Então, a amostra é um grupo de elementos retirados de uma população. Quando a gente fala população, subentende-se que eu não estou falando só de pessoas, na verdade, eu estou falando de uma série de valores que fazem parte ou que constituem um todo. A amostra parte deste todo. Então, nós trabalharemos com a ideia de amostragens, normalmente, dentro das pesquisas estatísticas. Legal? Isso aqui é mais conceitual e é melhor para que você tenha uma noção do que a estatística vai abordar. Aí nesse último slidezinho a gente só está colocando a ideia de que a amostra da população vai separar lá um grupo com o qual nós vamos utilizar de referência. A ideia da amostra é a ideia do quê? É a ideia de que este grupo que a gente separou aqui está servindo como o modelo ou a referência para que a gente possa tomar as nossas decisões ou compreender uma determinada estrutura. Legal? Maravilha. A primeira coisa que a gente vai trabalhar aí são os tipos de gráficos. Existem vários, e eu vou concentrar aqui o nosso trabalho nos casos mais simples. Tipos de gráficos vão determinar uma forma melhor, mais bem organizada, de você analisar certas informações. Então, o trabalho de gráficos é um trabalho principalmente de análise de informações. E esses gráficos serão construídos de tal forma que um determinado tipo de gráfico consiga mostrar para a gente uma relação melhor ou trazer mais facilidade na sua compreensão das informações. Primeiro caso. Isso aqui é um gráfico de barras, em especial um gráfico de barras vertical. O que você está observando nele aqui? Ó? Eleições de Nova York, novo prefeito assume com indicadores socioeconômicos estáveis. Então você tem aqui número de roubos e número de homicídios nos anos de 2002 até 2012. As barras vermelhas indicam a quantidade de roubos, que foi diminuindo, como você está observando, até 2009, depois voltou a crescer, e a quantidade de homicídios, que é lá embaixo, comparando com o número de roubos, e que tem um valor razoavelmente estável mesmo. É uma análise a respeito, por exemplo, de um comportamento socioeconômico aí, a respeito em especial da questão da violência em Nova York, lá nos Estados Unidos. Legal? Bom, tá aí o gráfico de barras, que consegue mostrar para a gente uma série de informações em uma única estrutura. Isso que é legal.
Um outro tipo de gráfico de barras são os gráficos de barras horizontal. Nesse gráfico aqui, ó, você está falando do gosto de pessoas por diferentes tipos de doces. Você tem aqui os tipos de doces e a quantidade ou quanto você gosta desses doces. Então aqui você tem o nível de gosto médio disso. Ele é muito semelhante ao gráfico vertical, só que está colocando as informações em uma mudança de eixo. Mas apenas isso que você vai ter de diferente. Outro tipo bastante comum é o gráfico de setores, ou gráfico pizza. Esse gráfico ele tem o formato de uma circunferência e os tais setores são as fatias da pizza. Esses setores, do nosso exemplo aqui, ó, estão indicando as preferências por 4 modalidades de esporte e um outro percentual aqui, que vai ser representado em amarelo, que indica outros tipos de esportes que não se enquadram nesses 4. Veja, essa distribuição aqui está em forma percentual. Então, a gente vai determinar cada uma dessas fatias, o espaço que elas vão ocupar, percentualmente proporcional a uma circunferência que tem 360 graus. Por exemplo, 10% é a décima parte de 100%. Então, esse ângulo aqui tem que ser a décima parte de 360 graus. E a décima parte de 360 graus representa quanto? 36 graus. E é assim que será construído o gráfico pizza. Ele dá uma boa noção para a gente, né, de dimensionamento, o quão esse é maior ou menor do que aquele outro. Gráficos de linhas, como esse aqui, são gráficos que gostam de representar, ou procuram representar para a gente, principalmente a questão de crescimento, decrescimento, quanto mais cresce, o quanto mais desce e assim por diante. Ou seja, são gráficos obtidos a partir da ligação de pontos lá no plano cartesiano. A intenção dele mesmo é realmente mostrar isso, crescimentos e decrescimentos de forma mais objetiva, de forma mais clara. O último modelo que eu vou mostrar para vocês, os infográficos, são gráficos cujo objetivo principal é nos dar informações, não necessariamente informações numéricas, que sejam representadas aí por intermédio de desenhos. O gráfico, né, a ideia do infográfico são informações representadas por intermédio de ícones e coisas deste gênero. Muito comum em revistas, né, e noticiários esse tipo de gráfico aí. Mas o filézão da nossa história é a parte que envolve os cálculos. E nós vamos, como eu disse, né, ter que dividir essa aula de estatística aqui em partes. Essa parte de hoje, o principal dela são as medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Na próxima, a gente vai trabalhar as medidas de dispersão. Mas o filé aqui, né, essa história de média, moda e mediana, indica o quê? O que é uma medida de tendência central? São valores que nós observamos dentro de grupos em uma amostra e que possam representar aquela amostra. O nome que nós damos, medida de tendência central, porque são valores que ficam no centro dessa distribuição ou são valores médios, que conseguem representar aquele grupo de elementos. O mais conhecido, está aqui, é a média, e apesar de existirem vários casos de média, as médias principais da estatística são as médias aritméticas simples e a média aritmética ponderada. A média aritmética simples, todos nós conhecemos uma boa. É aquela que a gente obtém quando faz a soma de todos os valores e divide-se pela quantidade de valores. Aqui o que eu chamei de x1, x2, x3 até o xn representam as classes desses valores. Vamos imaginar que eu queira determinar a idade média dos alunos de uma sala de aula. O que a gente faz? Coleta a idade de cada um daqueles alunos, soma todos esses valores e divide pela quantidade de alunos. Aí você vai ter a idade média. Mas nem sempre o grupo de informações que a gente tem na amostra são informações em pequena quantidade e muitas vezes são informações que têm repetições. É onde entra a historinha da média aritmética ponderada. Eu poderia pegar uma sala com uma grande quantidade de alunos em que vários deles, 10 deles tivessem 17 anos, 20 deles tivessem 18 anos, 35 deles tivessem 19 anos e assim por diante. Nesse caso, é mais eficiente, ao invés de eu somar todas essas idades, eu multiplicar a idade de 17 anos pela quantidade de alunos de 17 anos
e assim sucessivamente, somando todos esses resultados. É onde vai entrar a ideia da média aritmética ponderada. O que parece ser uma fórmula complicada aqui, na verdade, a gente faz o seguinte, ó. Eu estou multiplicando cada idade, no meu exemplo, pela sua respectiva frequência, multiplicando cada idade pela respectiva frequência e somando todos esses resultados. E aqui embaixo, dividido pela soma dessas frequências. Essas frequências você aprendeu no passado, quando estava lá no ensino fundamental, como pesos, né? Trabalhinho de notas. Já já a gente vai ter exercício para poder lembrar essa historinha para você. O x1, x2 até o xn representam as classes de valores e o f1, f2, f3 as frequências, ou seja, quantas vezes esses valores vão aparecer aqui na nossa historinha. E agora, claro, exemplos sobre a média aritmética, em especial sobre a média aritmética ponderada, que é um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançado em termos de continhas aí. No exemplo aqui, ó, um aluno obteve no bimestre as seguintes notas da disciplina de português: 10, 6 e 5, com os respectivos pesos 1, 2 e 2. Qual foi a média de suas notas nesse bimestre? Quando eu falo que uma determinada nota tem peso 2, é o indicador ou representa a ideia de que esta nota vale por 2. É como se ele tivesse tirado duas notas 6. Esse é o segredo. Tá? Então, aumentar o peso é utilizar aquela determinada nota, aquele determinado valor, tantas vezes quanto esse peso aí estiver indicando para a gente. Então, pela nossa historinha de média ponderada, o que a gente tem que fazer? Pegar cada nota, multiplicar pelo seu respectivo peso, 7 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 5 vezes 2, dividindo isso pela soma dos pesos. Opa, quantas provas seriam nesse total aí? Nós teremos aí 7 mais 12 mais 10, que vai dar um total de 29, e 29 por 5, 5,8. Seria a média ponderada nessa estrutura aqui, neste exemplo. Bastante fácil. Mas eu confesso para vocês que nos vestibulares, Enems, concursos e tal, normalmente esse tipo de problema ele vem por intermédio de gráficos. Por isso que a gente tem que ter uma compreensão de gráficos ou tabelas. E o nosso próximo exemplo é justamente com tabelas. Olha isso, ó. O peso das pessoas em um grupo é representado na tabela e histograma a seguir. Determine a média aritmética dos pesos, entre aspas, das pessoas, né? Quilos aí, eu estaria falando de massa, não é verdade? Bom, mas a ideia é a seguinte. Eu estou dizendo aqui que pessoas com o peso entre 40 e 44 quilos, eu tenho uma só. Entre 56 e 60 quilos, eu tenho 3. Entre 48 e 52 quilos, eu tenho 7. O que a gente está fazendo aqui? A gente está agrupando dados. Às vezes, quando a gente tem uma amostra muito dispersa, ao invés de eu ter, olha, 2 com 48, 3 com 52, eu tenho 48, 49, 50, uma distribuição com uma dispersão muito grande de valores, a gente faz o quê? A gente agrupa os valores em classes. Em estatística, esse é um processo para que as estruturas fiquem mais bem organizadas e não apareçam de forma tão dispersa. Então, como é que eu vou calcular uma média se eu tenho um intervalo de classes que vai de 44, inclusive, até o 48, e não explicitando cada um deles? Bem fácil. Nós vamos trabalhar, pessoal, com a média de cada classe, quer dizer, a média dentro da média. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar a mesma tabela, calcular a média da classe de 40 a 44. E a média, 40 mais 44 por 2, vai dar 42. Assim como a média da segunda classe vai dar 46, da terceira classe 50, da próxima 54, e enfim da última aí que vai dar 58. Legal! Então eu vou usar como valor de referência para os pesos 42, 46, 54 e 58. Legal? E agora, média aritmética ponderada. A gente vai pegar cada frequência, multiplicar pela respectiva classe e somar esses resultados. Desta forma, 42 vezes 1, mais 46 vezes 3, e assim por diante. E embaixo, a soma desses
não seriam pesos aqui, mas das frequências, né? Para confundir um pouquinho, os pesos que a gente está utilizando aqui são pesos de verdade. E as frequências são as vezes em que esses pesos são utilizados. Na nossa continha, nós vamos ter lá uma soma de frequências igual a 20. E aqui em cima, a soma de todos os pesos de todas as pessoas, 1028. E 1028 dividido por 20 vai dar uma média de peso aí de 51,4 quilos. Tranquilo? Bem sossegado de resolver, não tem maiores dificuldades, vocês vão poder resolver os exercícios da apostila bem tranquilos. Próxima medida de tendência central é a mais fácil de todas, é a moda. Você vai se perguntar, por que eu tenho isso? Média, moda, mediana, por que eu não uso só média? Pessoal, matemática é uma ciência exata. Você pode usar a média para determinar quem possivelmente vai ser o valor que represente aquele grupo de valores. Mas é comum quando eu tenho uma distribuição com uma dispersão muito grande, distâncias muito grandes entre o menor valor e o último, você encontrar uma média que não consiga representar a realidade daquele grupo. Então, na matemática, a gente vai trabalhar 3 medidas de tendência central. Quando essas 3 medidas forem muito parecidas ou muito próximas, você terá um bom indicador de que aquele valor, de fato, representa aquele grupo de valores. Legal? Essa é a ideia. É para dar mais segurança àquela escolha ou aquele valor que você efetivamente encontrou. Então, nem sempre a média vai expressar efetivamente, né, o valor que representa aquele grupo de valores. Moda é muito simples. Aquele valor que tiver maior frequência, que mais vezes apareça, né, dentro de uma determinada amostragem de valores, vai ser a moda. Nós temos distribuições que têm moda, ou seja, que tem valor que se repete e aparece mais vezes. Temos distribuições onde todos os valores são diferentes uns dos outros, aí você não tem moda. E temos amostras que possuem mais de uma moda, ou seja, que tem valores que se destacam em uma mesma quantidade. Bom, fica legal da gente ver isso dentro de um exemplo mesmo. Vamos lá. Olha isso, ó. As 3 repartições públicas A, B e C, todas com 6 funcionários, foram anotados em um determinado mês o número de processos arquivados por eles. Determine a moda de cada um desses conjuntos de dados. E aí vem a nossa amostragem. Na repartição A, eu tive lá, ó, 13 arquivamentos, 14, 15, 12, 11, 13. Eu tenho 6 dados. Existe moda aqui? Existe algum valor que aparece mais de uma vez? Sim, o 13. Ele aparece 2 vezes e, portanto, se destaca em relação às demais quantidades. Então, a gente vai poder dizer que a moda dessa distribuição aqui é igual ao 13. Essa é uma distribuição modal. Ela tem moda única e ela é representada pelo 13, ou a quantidade 13 de arquivamentos. Na de baixo, você vai perceber que o 11 aparece 2 vezes, assim como o 15 aparece 2 vezes. Significa que a nossa distribuição aqui tem 2 modas. Ela é bimodal. E, se ela é bimodal, eu tenho que indicar quem são as suas modas. E são aqui o 11 e o 15. Em contrapartida, na terceira repartição aqui, ó, eu tenho 10, 11, 12, 13, 15 e 16. Todas são diferentes. Essa distribuição não tem moda e ela é chamada de amodal. Legal? Bem sossegadinho também. Como o modo é muito simples, vamos para o último caso, que é um caso fácil também, que às vezes pode ser só um pouco trabalhoso da gente determinar o que é a mediana. A mediana, ela não é obtida por intermédio de quantas vezes o elemento aparece e nem por intermédio de um cálculo. A mediana tem a ver com posição. Então, quando os elementos estão distribuídos em ordem crescente ou decrescente numa amostra, a posição mediana é a posição central daquela distribuição. E o elemento que ocupa aquela posição central corresponderá à mediana dessa distribuição. Então, mediana tem a ver com colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Normalmente é crescente que a gente vai utilizar mesmo. Legal? Fácil. Só que nós temos 2 situações possíveis. Uma, quando a quantidade de elementos for ímpar e quando a quantidade de elementos for par. E aí eu propus os 2 exemplos para a gente poder trabalhar com vocês. Olha aí só.
Considere que uma escola de música possui 9 professores e que suas idades são 32, 33, 24, 31, blá, 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 anos de idade. Qual é a medida da mediana na distribuição de valores? Pessoal, observa aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma quantidade ímpar de termos e essa quantidade eu vou chamar de nzinho. Primeiro, para encontrar a mediana, vamos colocar esses elementos todos em ordem crescente. Veja, se fôssemos calcular a média, somos 9, divide por 9. Se fôssemos procurar a moda, pode ver que o 32 anos aparece 3 vezes. A moda seria 32 anos. Mas a mediana é posição central. Como é que eu determino qual é a posição central numa distribuição com uma quantidade ímpar de elementos? É bem fácil. A mediana vai ser obtida por x, que representa uma classe, quer dizer, um elemento, cuja posição dele você obtém aqui, ó, n mais 1 sobre 2. Como o nosso n vale 9, ó, 9 mais 1, 10, 10 por 2, 5. Então, a mediana vai ser o elemento da posição 5, o elemento x5, ó, 1, 2, 3, 4, tá ele aqui, é o 32. Então, o 32 vai representar a mediana desse grupo de elementos. Observe que eu fiquei com 4 elementos após, 4 antes. É o cara que divide isso aqui em duas partes iguais. Bem fácil, né? Bem tranquilo, não tem muito segredo não, como eu disse. O problema é que se ao invés de ter uma quantidade ímpar, eu tiver uma quantidade par de elementos. Como é que vai ficar essa estrutura? Então vamos para o último exemplo. Se as idades dos professores forem, aí eu tenho na distribuição aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, uma quantidade par. Qual vai ser a mediana? Independentemente de você ter uma quantidade par ou ímpar, para achar a mediana, obrigatoriamente você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Vou chamar essa quantidade de elementos, que é 10, de nzinho. Se a gente fosse procurar aqui, ó, a moda, o 19 aparece duas vezes e o 46 também aparece duas vezes, ela seria bimodal. A média soma tudo, divide pela quantidade. Mas no caso da mediana, pessoal, como a quantidade de elementos é par, para a gente determinar posição mediana, essa determinação não vai ser por intermédio de um elemento, mas sim da média aritmética dos elementos que ficam no centro da distribuição, ou seja, dos dois termos centrais. E como é que eu acho esses caras? Olha, eu vou te mostrar com uma formulinha, mas a ideia é simples. Olha o que você vai fazer, não são 10 elementos? Você vai fazer 10 por 2, 5, que identifica o primeiro elemento central. E aí você vai pegar esse cara e o próximo, o adjacente a ele, o que vem logo depois dele, o seu sucessor. Vai ser a média entre o quinto e o sexto. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 10 por 2 dá x5, 10 por 2 dá 5 mais 1, 6. Ou seja, vai ser a média entre o quinto e o sexto elementos dessa distribuição. Quem são o quinto e o sexto elementos? São eles o 44 e o 45. 44 mais 45 dá 89. 89 por 2, 44,5. E aí você determinaria a mediana. Tá vendo? Bem fácil. Tem que pegar a média aritmética dos elementos centrais desta distribuição. Legal? Tranquilo? Bom, a gente vai trabalhar o restante da estatística com vocês no próximo momento, né? Na próxima semana, onde vamos ter aí as aulas sobre as medidas de dispersão e tal. Legal? Até lá. E você agora fala tchau pro Jean. Bye.